A gente volta então com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Olha, a gente volta todo nesse contexto, né, Manhota? Agora são 5 horas, 5:02. Lembrando todo nesse contexto da ameaça da declaração de Donald Trump, dizendo que uma civilização inteira poderia morrer hoje. E esse prazo tem 4 horas para o fim desse prazo, porque o prazo que ele estipulou, ou fecha um acordo com os Estados Unidos e reabre o Estreito de Hormuz, ou então todo mundo, a civilização toda pode morrer, né? Então, nesse contexto, eu gostaria que você trouxesse aquele assunto que eu pedi para a gente, que eu prometi que a gente ia falar, que é sobre a manifestação depois dessa ameaça em relação a republicanos do MAGA questionando a capacidade mental de Donald Trump. Pois é, Débora, essa foi a tônica do dia lá em Washington, né? Do lado republicano, se falando muito sobre eventuais excessos que possam, né, acontecer de forma deliberada pelo presidente Trump, e do lado democrata, além das condenações já esperadas, um elemento muito forte relacionado a financiamento dessa guerra, né? Ao apelo ligado ao campo econômico junto ao cidadão médio americano. Então, os democratas estão muito vocalmente dizendo: não podemos financiar e não temos interesse em financiar essa que é uma guerra ilegal, né? Essa foi a expressão mais reproduzida do lado democrata. Inclusive, a ex-candidata, né, Kamala Harris, que concorreu contra o presidente Trump na última eleição, importante liderança política dos democratas, publicou agora há pouco, né, algo na mesma linha, dizendo justamente, então, evocando os cidadãos americanos a se levantarem contra a ideia de financiar um conflito que é um conflito sem propósito, segundo a visão dela. Do lado republicano, voltando então para os apoiadores do próprio Trump, a gente tem visto essa base mais isolacionista do partido e principalmente propensa a valorizar mais a agenda doméstica, sendo muito crítica de uma eventual escalada com não só o aumento dos gastos públicos nesse campo, e isso une, né, democratas e republicanos nesse quesito em particular, mas também em relação ao fato de que uma escalada pode eventualmente significar um engajamento militar mais profundo dos Estados Unidos, com boots on the ground, algum tipo de intervenção pontual em terra, para além, né, das ilhas que já têm sido objeto aqui e ali de alguma especulação. Eu citei mais cedo, você aparentemente, né, considerou isso interessante, o fato de que até a 25ª emenda apareceu nessas conversas, né? E é interessante dizer, Débora, que olha só, a 25ª emenda, ela é uma emenda à Constituição americana que foi incluída na Constituição originalmente não pensando em punir politicamente um presidente ou em funcionar como um atalho para afastar presidente do tipo impeachment. Não era para isso que ela foi criada. Ela foi criada para afastamentos temporários, para caso de morte, necessidade de sucessão repentina, né? Ela fala, inclusive, nesses termos. Agora, de uns tempos para cá, inclusive no próprio governo Trump passado, as forças políticas americanas, quando elas entram nessa rota de colisão sobre a capacidade mental do presidente ou excessos que possam ser considerados para além do razoável, elas têm usado uma das sessões da 25ª emenda em particular para denunciar o que poderia ser uma interpretação política que leva ao afastamento de um presidente. Para você ter uma ideia, a 25ª emenda, ela basicamente diz o seguinte: ela diz que, na quarta sessão, que é um trecho dela, né, que se vice-presidente e a maioria do gabinete entenderem, né, de maneira formal que o presidente não tem capacidade para continuar governando, então é possível apresentar um pedido de afastamento e, portanto, colocar o vice como presidente interino. É claro que isso cabe contestação e não seria simples em nenhum lugar do mundo, Débora, inclusive num país polarizado como os Estados Unidos, porque não só precisaria, primeiro, de uma traição dentro do governo, né? O governo Trump precisaria rachar, precisaria ter uma ala dentro do governo dissidente que estivesse disposta a peitar o presidente, a começar
com um vínculo de lealdade a ser rompido, que é o do J.D. Vance, né? Aparentemente, até agora, ele não deu sinais de que faria isso. E, claro, precisaria depois de um apoio sustentado no Congresso, já que haveria uma votação, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, a necessidade, que diz a lei, é de 2/3 de maioria em cada uma delas. Então, do ponto de vista prático, não é o tipo de coisa que se evoque e se implemente rapidamente. Mas, só para concluir, e deixando claro o tom, né, da sua pergunta, porque eu acho que é aí que mora o coração da situação, é mostrar que existe um colapso político em andamento. Ainda que institucionalmente esse processo possa não acontecer, o fato de alguém levantar a mão dentro da base republicana e dizer, olha, talvez seja o caso, questionar a capacidade do presidente, isso mostra que existe algum tipo de insatisfação borbulhante. Para vocês terem uma ideia, a seção 4 nunca foi usada para afastamento forçado na prática, mas a última vez em que alguém levantou essa mesma mão e disse tem alguma coisa errada aí, foi logo depois do 6 de janeiro de 2021, quando na época quiseram usar contra o presidente Trump. E só não aconteceu naquele momento, Débora, por causa de uma única pessoa. Pasme, e vamos lembrar agora na história, o então vice-presidente Mike Pence. Ele, inclusive, chegou a dizer, depois de sair do governo, de ser considerado persona não grata pelo presidente Trump, que talvez tivesse se arrependido de ter tomado essa decisão na época, mas chegou às vias de fato, quer dizer, chegaram a colocar na frente dele, diante dele, essa possibilidade. Então, o presidente Trump, de novo, flertando entre os seus correligionários com essa possibilidade.